Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Mais um domingo, mais uma oportunidade da gente estudar, da gente tirar dúvidas, esclarecer, né? Os conhecimentos, adquirir conhecimento sobre a doutrina espírita. E hoje, inclusive, a gente vai falar sobre isso, que é estudando o espiritismo, né? A gente vai ter a oportunidade de colocar vários aspectos aqui em relação à doutrina espírita. Então, vamos todos nos harmonizando, né, para a gente fazer a prece inicial, para darmos início ao trabalho da noite. Deus de infinita misericórdia e amor, Jesus, nosso mestre e guia, nesse instante, pedimos o seu auxílio, a sua ajuda, para que possamos realizar uma reunião de estudos em que seja proveitosa, tanto para os encarnados quanto os desencarnados que aqui se encontram, em busca do conhecimento, em busca do esclarecimento para a sua evolução espiritual. Que o irmão que fará uso da palavra seja intuído, seja ajudado, para que possa tocar os nossos corações, tocar a nossa razão, para entendermos com clareza os ensinamentos ministrados na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, o Osto, que irá falar sobre estudando o Espiritismo. Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos a esse momento, a essa oportunidade que nós estamos nos dando de refletir e de pensar, principalmente pensar sobre a nossa existência, a nossa vida. E o nosso tema de hoje é estudando o Espiritismo. E hoje será um tema, será um slide só, que será esse quadro aqui, esse cartaz que ficou durante esse mês de abril, aqui na recepção do centro, e que hoje eu trouxe para aqui, para que possamos desenvolver, compreender toda essa dinâmica que é, e que esse mês de abril, um mês tão importante para a nossa doutrina, nossa querida doutrina espírita, né, que faz 162 anos, é novinha, é uma caçula, né, nesse nosso planeta que já tem milhões de anos. Então é muito recente, é muito novo. E nada melhor do que nós, já finalizando, né, já chegando já no final do mês de abril, continuar e terminar celebrando essa obra magnífica, fantástica, que veio como uma lamparina no breu, imensa escuridão, iluminar e clarear as coisas que até então nós não tínhamos ainda a capacidade de perceber, de ver, de entender ou de assimilar, como algo a se pensar, a se refletir. É possível? Tem como ser? Então, nós entendemos e compreendemos que o Livro dos Espíritos, né, que surgiu lá em 1857, e quando surgiu o Livro dos Espíritos, também nasceu Kardec, esse pseudonome do professor Leon Denisard Rivail, que formulou codificou todo esse trabalho num processo de gestação detalhista, meticuloso, que professor que era, de grande entendimento e compreensão das coisas, para facilitar e nos ofertar esse trabalho magnífico, que veio da espiritualidade, mas com tamanho entendimento e compreensão. Mas o Livro dos Espíritos não é um livro comum. Não é um livro que a gente pegue e lê de um dia para o outro, no afã de entender, compreender, com a fome, com a necessidade de compreender de um dia para o outro, de memorizar tudo. Já sei, a questão 175 fala sobre isso e a resposta é assim. A questão 293 fala isso e a resposta... Não é esse livro que a gente lê, decora, o entende e coloca lá no canto da estante. Ou doa para uma pessoa querida. Não, é um livro que a gente tem que estar sempre indo a ele, sempre indo beber essa fonte, entender e compreender. Por quê? A cada momento que a gente lê uma questão e uma resposta dos Espíritos, nós observamos um detalhe, alguma coisa diferente. Pode ser no tempo de uma semana, de um mês, um ano, já muda, já fica diferente. Mas o que ficou diferente? Foram as palavras ali que se embaralharam e ficaram de mais fácil para a nossa assimilação e compreensão? Foi um ponto, uma vírgula que mudou de posição, se nós percebemos? Ou foi a nossa compreensão, esse nosso caminhar nesse intervalo dessa leitura, de um dia para o outro, que modificou alguma coisa em nós, que nos fez perceber, ou que no nosso entorno algo aconteceu
e que nos chamou a atenção e que nós fizemos de uma certa forma inconscientemente uma relação com aquilo que léramos anteriormente. E essa dinâmica é esse livro dos Espíritos. Ele tem essa dinâmica e tem essa capacidade de nos fazer cada vez mais querer entender, querer reler, querer verificar, porque na realidade somos nós que estamos atualizando, somos nós que estamos desenvolvendo a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade de relação com as coisas, com a vida, o entendimento de tudo, e olhando cada vez mais com outros olhos. Somos nós que estamos no processo de transformação e evolução e que olhamos e vemos o quanto ainda dessa fonte há ainda de nós bebermos, saciarmos nossa sede e vemos coisas que até então não havíamos percebido. Partindo desse ponto, observamos que Herculano diz assim: o nosso dever é estudá-lo, meditá-lo, lendo e relendo constantemente. Isso ele escreveu na introdução do Livro dos Espíritos, quando fez 100 anos. E nós continuamos, vamos continuar, ler, entender, compreender e exemplificar esses ensinamentos para melhor entendermos e compreendermos os detalhes, as nuances que tem nesse livro. Mas esse livro, o Livro dos Espíritos, é um livro bastante condensado, denso, conciso, mas ao mesmo tempo não falta clareza. Não faltou clareza a Kardec de fazê-lo de forma que possamos assimilar. Por mais condensado, conciso que seja, ele conseguiu passar com clareza, com perfeição, que professor que era, essa facilidade para a nossa compreensão. Porque nesse Livro dos Espíritos, daí derivaram, se nós olharmos os capítulos, nós veremos o Livro dos Médiuns, falando sobre a mediunidade, sobre as manifestações e as relações dos Espíritos conosco. Nós veremos mais à frente o Evangelho, segundo o Espiritismo, também a retratar, porque já disse o Mestre Jesus lá atrás, né? Enviarei o Consolador prometido. Não posso falar hoje porque não entenderão o que eu vim falar, mas mais adiante entenderão, compreenderão. Depois tem o céu e o inferno, que também está contido aqui. Tantas situações, né, quando fala lá dos vários graus de estado do espírito encarnado e também no mundo espiritual, espíritos em processo de sofrimento, espíritos pseudo-sábios, espíritos bons, espíritos elevados, toda essa gama, esse degrau ao qual nós estamos passando, pois fomos criados simples e ignorantes. Então, no céu e inferno, nós temos de relato de vários espíritos, retratando o que passam, o que sentiram, como viveram e como estão agora no mundo espiritual, através das mais variadas comunicações vindas de todos os cantos do nosso planeta, de vários médiuns de todos os cantos do planeta. E também a Gênese, também, que ali especifica várias situações que nós, até então, anteriormente, achávamos que era milagre, algo miraculoso, fora do real, surreal, mas que começa a desenvolver ali na Gênesis, a gente compreender que não é nada milagroso, mas que está tudo dentro das leis de Deus. E tendo nós como capacidade de desenvolver e aplicar esses conhecimentos, essas formas que parecem miraculosas, para o nosso bem, o nosso bem-estar, nosso e do próximo, e de toda a natureza. Então observamos como é importantíssimo esse livro e como ele nos dá um sopro, um ar de compreensão e de percepção. E aqui um pequeno fato aqui, vou relatar aqui, ler aqui, do que como está a nossa vida, né? Porque aqui no quadro tem no fundo uma cidade, né? Uma grande cidade, um arranha-céu, as luzes, né? Há 162 anos atrás, não tinha esses prédios enormes, arranha-céu, as pessoas não viviam aglomeradas muito, mas hoje em dia está assim, nós estamos juntos, mais próximo. E já notou como as nossas vidas parecem seguir orientadas por um piloto automático? Acordamos em horários regulares, ou seja, pelo despertador ou pelo celular, aquele horário regular. Tomamos café da manhã, parecidos, e seguimos para as nossas atividades. Os jovens vão para as escolas estudar, depois para os cursinhos de língua, de música. Os pais vão trabalhar, vão fazer suas atividades profissionais, suas atividades em casa. As pessoas com mais idade vão fazer a sua
aula de educação física, alongamento, a sua fisioterapia, seu tratamento, fazer seus afazeres. E tudo com hora marcada. É o horário do remédio, o horário de sair, de buscar o pão, aquele momento de sair passear com o cachorrinho, fazer aquilo, mas tudo num processo de rotina e sempre seguindo o mesmo caminho. O caminho para ir para a escola, o caminho para ir ao trabalho, o caminho para passear com o seu bichinho de estimação, tudo isso. Mas façamos uma breve pausa e olhamos no espelho e observamos que começamos a ter rugas. Observamos que o nosso cabelo já começa a ficar meio esbranquiçado, ou às vezes até meio raro, vai rareando. E o tempo está passando. E algumas dores já começam a ocupar parte do nosso corpo, já necessitando de algum medicamento. O tempo está passando. Agora, olha ao redor. E olhamos ao redor também, aquelas pessoas também, o tempo também está alcançando. As rugas, os cabelos grisalhos, né? Alguma dor, isso tudo está se indo. Mas observando, além disso, essa nossa capacidade que nós temos de perceber, de abstrair da nossa vida orgânica comum, das nossas necessidades materiais, nós temos a capacidade de absorver, de emancipar e observar. Por quê? Por que vivemos? Por que a vida? Por que vivemos? E qual é o sentido disso tudo? É de termos que fazer? É de ter que fazer isso? Tal horário nisso? E as nossas escolhas? As nossas possibilidades? A nossa capacidade de pensar? A nossa vontade? A nossa inteligência? Onde está? Nesse automatismo que nós nos encontramos. Ou se não nos encontramos, olhamos para o lado e vemos muitos dos nossos contemporâneos a seguir nessa batida, nesse ritmo. O Espiritismo, vivemos para desenvolver as potencialidades de que todos somos dotados. Nossa existência terrena tem por fim a transcendência, ou seja, a superação constante da nossa condição humana. Desde o nascimento até o nosso último dia, passamos por experiências que se desenvolvem as nossas aptidões inatas, em todos os sentidos. Desenvolvemos organicamente, nascemos pequenininho, bebezinho, e vai desenvolvendo organicamente, vai desenvolvendo, vai entendendo, o psiquismo vai mudando, a afetividade, a capacidade de compreender o que passa ao nosso redor e dominar as circunstâncias. Tudo isso numa existência, desde que nós somos bebezinhos e vamos nos transformando, aprendendo a falar, a caminhar, a ter autonomia, depois na fase adulta, vamos tendo essas percepções, as transformações psíquicas, as relações que nós vamos tendo, o estudo, o aprimoramento, o entendimento, as nossas vontades, as circunstâncias que nos apresentam, que muitas das vezes são adversas, e com as quais a gente tem que usar a inteligência para saber sobrelevar as circunstâncias e tirar o melhor disso. Não deixar que isso nos abata ou nos diminua, muito pelo contrário, isso excita que utilizemos a nossa capacidade de ser inteligente da criação, criados simples e ignorantes, sim, mas num processo vai dar a perfeição, a um trabalho, uma dinâmica. Então, não nascemos prontos e acabados, e assim vai ser sempre. Está pronto? Não, nós vamos nos construindo a cada momento, a cada oportunidade, a cada situação. Às vezes nos pegamos, caramba, que surpresa. Às vezes, não, eu já conheço isso, eu já vi isso, em algum momento, parece que eu já senti isso. São essas situações que fazem a nossa vida ser rica, ser diferente. A cada dia algo acontece diferente e nos exercita a praticar, a entender e compreender nessa dinâmica. Por quê? Não somos robôs, não somos máquinas. Somos seres humanos, espíritos encarnados em corpos físicos, para daqui utilizarmos para o nosso bem, nosso melhor. E isso tudo é transcender, é elevar acima da condição em que nascemos. E realmente, nós nascemos bebezinho, mal nos sabemos cuidar, precisamos da nossa mãe, ou do nosso cuidador, de uma pessoa querida, a nos cuidar. E com o tempo, passar de uns anos, a gente já sabe tanta coisa, já conversa, já discute, já passa nossas ideias, nossos pensamentos. Por que isso? Por que o céu é azul? Por que a natureza é assim? Por que mamãe? Por que papai? Por que vovó? Isso. E vamos perguntando, nós desenvolvemos. E com isso nós vamos ampliando. E por que às vezes chega uma certa faixa
da nossa vida, a gente para com isso. A gente começa a entrar num processo automático. E às vezes, por que isso? E queremos sair desse redemoinho. E nesse processo nós estamos trabalhando, procurando entender e compreender. Porque nós temos a inteligência e o pensamento para abstrair e entender as coisas. São atributos nossos. O nosso pensamento é imaginar, idealizar coisas que ainda não foram realizadas, pensadas ou concretizadas materialmente. Pelo nosso pensamento, nós conseguimos já plasmar aquela ideia, aquele objeto, aquela arte de criação. Igual um pintor que, antes de imprimir na tela a sua pintura, para traduzir às pessoas que veem aquilo que está imaginando, já estava na mente dele. No pensamento, aquilo ali já sendo trabalhado. E essa é a capacidade que nós temos de imaginar e pensar o que pode acontecer ou o que já aconteceu e daí refletir sobre tudo isso. No Espiritismo, as existências são muitas e sucessivas, de maneira que em cada existência terrena atingimos um novo grau de transcendência, crescimento, elevação e desenvolvimento constante. E é nesse ponto que nós começamos a compreender, quando aqui a doutrina espírita fala, temos muitas existências. Aí já muda completamente o quadro das nossas situações. Se até bem pouco tempo atrás, ou até 160 e poucos anos atrás, pensávamos que tínhamos apenas uma única chance, uma única vida, uma única oportunidade, uma única relação familiar, um único lugar geológico, dentro dessa geografia desse planeta para habitarmos, vem o livro dos Espíritos, a doutrina espírita, a levar luz a isso. Aquilo que não era percebido, a trazer a luz e abrir, porque Kardec, os Espíritos não criaram nada de novo nesses 162 anos, mas apenas iluminou aquilo que até então nós, humanidade, não conseguíamos perceber e entender. Como até hoje também estamos procurando e entendendo as palavras de Jesus. As palavras de Jesus na sua exemplificação, porque o que ele falou nós já sabemos de cor e salteado. E sentimos que existe uma força. E que o exemplo de Jesus, tanto na palavra como o seu exemplo, é forte em nossos corações e em nossa mente. Pelo tempo que aqui ele esteve, pelo que ele passou, pelo que ele fez e produziu para aquela humanidade naquela época. Mas suas palavras, seus dizeres, até hoje ecoam em nossas mentes. E cada vez ecoará firme, forte. Por quê? Que cada vez nós estamos compreendendo, entendendo melhor o que ele quis dizer lá naquela época. E à medida que nós vamos compreendendo e entendendo, melhor fica a nossa fé, melhor fica a nossa coragem de enfrentar a adversidade e de superar as nossas limitações. Melhor fica também para nós nos livrarmos das nossas mazelas internas, das nossas limitações que nós criamos internamente. E que às vezes nós transferimos, terceirizamos que é o outro. Não, é nós, é a nossa percepção, é a nossa forma de ver e de entender. Então a consequência do conhecimento espírita nos dá essa força, nos dá essa compreensão e esse entendimento da vida, fazendo com que nós tenhamos uma transcendência além somente dessa existência atual com a qual estamos vivendo e estamos passando por situações, seja ela expiações ou provações, com as quais, devido ao esquecimento do passado, um esquecimento limitado, não sabemos por quê. Mas devemos entender que existe um sentido. E que saber o porquê não só basta, porque quantas coisas nós sabemos que porquê isso faz mal e continuamos a utilizar aquele tipo de alimento, aquele tipo de bebida, mas sabemos que faz mal. Vem no encarte mostrando não só a palavra, mas a imagem. E continuamos utilizando. Então não basta saber porquê, mas o que eu posso fazer? Quais são as situações, circunstâncias e instrumentos que Deus, nosso Criador, nos dá para podermos entender e fazer a nossa parte dentro dessa adversidade para crescermos e entendermos. E nesse processo, a doutrina espírita vem trazer-nos esclarecimento, vem nos informar para que possamos compreender essa vida espiritual
que a doutrina espírita nos traz, nos arrebatando desse plano material, pensando que nós somos o corpo, e quando esse corpo acabar, o seu fluido vital deixar de movimentar, deixar de pulsar o coração, nós também iremos deixar de existir. Não! A doutrina espírita vem mostrar outra coisa, vem mostrar outro ponto, outro detalhe, que cuja justiça divina a todos nós ilumina, que nós continuamos com a nossa individualidade, continuamos a existir, assim como nós existíamos antes da formação desse corpo que nós estamos utilizando hoje, antes do encontro do nosso pai e da nossa mãe. Antes disso nós já existíamos, já tínhamos conhecimento, a inteligência, a vontade, já tínhamos. Porque não somos criados junto com o corpo físico. Precisa de um corpo físico para ser criado um espírito? Não precisa de um corpo físico para criar um espírito, o espírito já existia. Mas há essa oportunidade para que possamos aqui estar e desenvolver. Desenvolver o quê? A vida espiritual, melhoramento do ser humano, evoluir, progredir, uma progressão constante e uma progressão que não tem como se dar em uma única existência. Porque nós observamos, quantos de nós temos casos em nossa própria família, de irmãos ou primos, que tiveram poucos dias, nasceu prematuro poucos dias, devido a uma doença, alguma coisa, e não conseguiu e desencarnou. Sem ter uma condição de entender, de compreender, de relacionar nesse mundo material. Que justiça divina é essa? Que progressão, que evolução é essa de uma única oportunidade? Não é possível. Se nós, na nossa compreensão ainda pequenina ainda, achamos isso diferente, achamos que isso não tem justiça, imaginemos a justiça divina, que dá muitas oportunidades e muitos recursos e instrumentos para desenvolvermos. Aprendizado sobre a necessidade de se tornar melhor. Outro detalhe, além de existirmos e de termos muitas existências, mas há um detalhe nisso aí, é de nos tornarmos melhor. Melhor em quê? Na nossa forma de expressar, na nossa inteligência e melhor na moral. Porque é importante essas duas estarem harmônicas. Por quê? Para que nós possamos utilizar a nossa inteligência de maneira produtiva, construtiva, em harmonia com as leis de Deus, em harmonia com o universo. E para realizar isso, tem que ter esse fator moral importantíssimo, para que o egoísmo, a ambição, não fique parando nisso para ter lucro, para ter vantagem. Ou para cercear que os outros não têm, não, só vai ter os meus. Os outros não. Não. É por isso que esse fator moral, ele é importantíssimo e que nos faz gigante, porque ele nos dá, eu sei, eu conheço, mas o que eu sei, eu conheço, eu distribuo para aqueles que não sabem, essa fonte de água viva, esse conhecimento, entendimento, para que eles saibam, entendam também. Assim como eu também estou recebendo daqueles que sabem mais do que eu, para que eu possa compreender e entender como funciona isso, como funciona essa dinâmica. Por que adianta criar um relógio magnífico, que não só vê as horas, mas também calcula a pressão arterial e tudo mais, mas se a gente não compreende, não sabe nem mexer e ligá-lo, não sabe desenvolver, não sabe quais são os cálculos matemáticos, químicos e físicos para chegar àquilo ali. Como iremos valorizar aquela pessoa, aquele ser que teve essa ideia de juntar essas informações e criar esse produto tecnológico? Se nós não conhecemos a complexidade de tudo que ele conseguiu juntar e unir, para isso nós temos que entender, compreender, para dar valor. Porque nós só damos valor naquilo que nós entendemos e compreendemos muito bem, aquilo que demanda o nosso suor, a nossa atenção, o nosso esforço. Vejamos na nossa existência aquilo que vem fácil, aquilo que vem assim sem a gente querer, como aquilo não dá um sentido e às vezes a gente despreza, ou às vezes aquilo dilui no rio. Então observamos que é importante nós termos o conhecimento, essa troca. E nessa troca de aperfeiçoamento, de renovação, de criatividade, isso é o nosso papel importante, nosso desenvolvimento como seres espirituais. E persistência no bem. Que para fazer o bem, a gente tem que suar, ou como na nossa linguagem, a gente tem que ralar para fazer o correto, para poder persistir, para poder aquilo pegar, ligar e a pessoa entender assim e passar a ser um modo operando das coisas, da forma de ser. E por isso tem que ter persistência.
Por que persistência? Porque muitos são os embates contrários, muitos são as forças contrárias a partir das nossas forças internas nossas. Isso não vai dar certo? Acho que não é por aí, não é assim. Poxa, eu fiz assim, já não deu certo dessa vez, essa receita. Espera aí, dedicação, perseverança, tino. Isso vai transformando e vai nos tornando aptos a executar as coisas. Nós observamos isso em algumas pessoas que nasceram ou na sua vida por algum acidente, alguma deficiência física, ao qual a mobilidade de determinada parte do corpo não foi possível, tiveram que usar o quê? A persistência, a perseverança, o conhecimento tecnológico para poder superar e desenvolver, seja no esporte ou seja no dia a dia, para ir de um ponto ao outro, para chegar na rua, ir ao trabalho, tudo mais. Através da perseverança, que é tão importante na nossa existência, que nos dá um sentido, uma razão de ser, de superar. E outro ponto também importante também é a razão das provações. O conhecimento espírita nos ajuda a entender, compreender as razões das nossas provações, né? Porque a nossa existência atual está tão difícil. Se nós estamos bem, estamos com saúde, estamos trabalhando, podendo estudar, mas nós vemos tantas pessoas queridas e pessoas amigas e conhecidas, ou pessoas em outros países, passando por situações tão difíceis. E nesse mundo tão globalizado, não temos mais como ficar isolado num canto e coisa e ficar à parte disso. Está tudo conectado. E observamos isso, e às vezes nos chocamos, ficamos meio entristecidos, não compreendemos muito bem por que está acontecendo isso. São provações. Mas não é porque são provações, não podemos fazer nada, não podemos dar a nossa parte, nossa contribuição, seja aquele que está perto de nós, no raio do nosso olhar, no raio da nossa fala, mas aqueles que estão distantes, que estão em outro país, em outras situações, em outro estado. Porque nós sabemos, e a doutrina espírita nos informa, nos esclarece isso muito bem, nós temos a capacidade de pensar. E esse pensamento conduzido pela nossa vontade, nós conseguimos emanar vibrações, fluidos necessários para aqueles irmãos, aqueles espíritos encarnados, assim como nós, nesse processo de provações e expiações, nessa linha de progresso, de evolução, ao qual todos nós estamos inseridos, e que é tão importante para o nosso crescimento e para o nosso entendimento dessa justiça divina e de quem somos nós. Que às vezes nós esquecemos que nós somos filhos de Deus. Não somos filhos de pouca coisa, nós somos filhos de Deus. Esse Deus que criou toda essa harmonia da natureza, essa perfeição que nós vemos nos insetos, na joaninha, nas folhas da palmeira, nas frutas que nós temos nesse mundo aí, quantidade de frutas lindas, belíssimas, saborosas, deliciosas. Algumas ácidas, sim, outras doces, sim, mas olha só a harmonia. E seria que Deus iria perder a mão na harmonia em nós? Espíritos, criados simples e ignorantes, podendo nesse desenvolvimento compreender melhor e entender esse Criador que criou isso tudo? Não, nós somos filhos de Deus. E nós precisamos sempre lembrar disso nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, nas nossas alegrias também, que nós também temos alegrias. Que no momento que nós podemos participar com pessoas queridas no nosso convívio, ou podemos estar em condições um pouco melhor de ajudar o próximo, seja de forma material, mas principalmente na forma moral de apoio, de consolo, de informação, de chegar perto, de se aproximar. Às vezes não precisa abrir a boca e falar algo, mas só estar perto, só dar um toque. Estou aqui, estou junto, isso já é importante, porque nós, seres humanos, necessitamos disso. Nós nascemos para o processo coletivo, viver junto, porque existe uma interação, existe uma troca. E essa troca, ela é salutar, ela nos fortalece, ela nos reforça, nos torna mais humanos e com mais capacidade de interagir com esse universo que é sem fronteiras. As fronteiras estão dentro da nossa cabeça, do nosso pensamento, dentro da forma como nós entendemos e compreendemos. E a barreira para quebrar isso é através do conhecimento e da exemplificação desse conhecimento como um exercício para entender, assim como para nadar. Pode ter o melhor manual de natação. Manual e ainda vem com vídeo, entra com um CD, com DVD, com vídeo ainda para ver. Nada assim, nada do crawl é assim. Mas teremos que cair na piscina, não é? Teremos que encarnar nessa oportunidade, nessa possibilidade. Vamos para a água.
E que tenhamos bons professores, boas coisas para no início conseguirmos respirar e fazer e sincronizar a nossa respiração, o nosso movimento de braço, o nosso movimento corporal para poder fazer, exercitar, até ficar automático e não pensarmos mais como nós fazemos. Nós fazemos. Porque é assim. É assim, de tanto treinar, de tanto fazer, eu já faço sem pensar, sem analisar. Porque foi um aprendizado. E tem uma reflexão aqui, para a gente passar para outra parte aqui, que vamos agora no Livro dos Espíritos, aqui na questão 132. O objetivo da encarnação, que é um ponto crucial na doutrina espírita, né? Nós temos na doutrina 5 princípios básicos. Primeiro, a existência de Deus. E a existência de Deus, todas as religiões também aceitam, entendem e compreendem a existência de Deus. A existência do Espírito, sim, todo corpo, pessoa encarnada tem um corpo, tem uma alma. E essa alma, quando esse corpo vem a falecer, essa alma retorna ao mundo espiritual. Aí nós falamos que é espírito. Alma e espírito é a mesma coisa. Nós falamos esse termo para distinguir a alma quando está encarnado no corpo e espírito quando está desencarnado. Então, até esse ponto, tudo bem. Mas quando chega no terceiro princípio, aí já começa a coisa. Porque é a pluralidade das existências. A reencarnação. Aí já começa a doutrina espírita a trabalhar, a fazermos entender e compreender isso aí. Nesse processo interessante. Aí tem aqui na questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Responde os espíritos a Kardec. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Essa palavra sofrer é no sentido de passar, não de sofrimento de dor, simplesmente, mas de passar. Tem que passar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então observamos que além de nós, estando encarnado, utilizarmos nosso conhecimento para nós irmos cada vez mais nos livrar das nossas imperfeições e desenvolver a nossa inteligência, nós ainda iremos e estamos participando da obra da criação. Isso é magnífico. A encarnação tem ainda outra finalidade, é de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Ponto. Para executá-la é que, em cada mundo, ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Já observamos aí o quarto princípio da doutrina espírita. Pluralidade dos mundos habitados. Já começa a pluralidade dos mundos habitados. Olha só que interessante. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Já observamos que a Terra não é a única morada nossa, do Espírito. Nesse universo todo, nessa vastidão, com bilhões e bilhões de estrelas, planetas e astros, só o nosso planeta Terra, esse pequenininho, a nossa Via Láctea, nem tão longe, nem tão próximo do Sol, haveria toda a vida de todo esse universo. Quem tendo 5 alqueires de terra, iria só plantar em um alqueire só, e o resto deixar. Para quê? Não estaria utilizando os outros alqueires, mas tendo a observação e a preocupação de manter uma parte ainda para as próximas gerações, para aqueles que possam habitar ali e desenvolver? Seria incongruente. Que Deus é esse que não ia raciocinar? Não. Esse universo todo é povoado. Ele tem uma finalidade, tem um sentido. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E realmente, né, na natureza tudo é solidário, tudo é harmonia. E essa harmonia, cada vez mais, pelo nosso desenvolvimento, um estágio que nós encontramos a humanidade, nós estamos observando isso. Nós estamos dando valor a essa natureza.
e não só dando valor, mas de preservação, da utilidade que a natureza tem para a nossa existência, não só nossa, mas dos nossos descendentes também, para que possam usufruir de toda essa natureza, toda essa harmonia. E a nossa participação nisso, ela é importantíssima. E para a nossa participação ser importante, ela precisa, retornando à inteligência, mas também o fator moral, para que possa isso ser regulado com harmonia, com a preservação, não só para os meus, mas para todos aqueles que venham a usufruir. Porque o nosso planeta está conectado. Não estamos separados pelo Oceano Atlântico ou pelo Oceano Pacífico dos outros. Não. A natureza está tudo conectado, tudo interagindo. E essa interação depende de cada um no seu ponto geológico atuar, junto com a providência divina, com o seu conhecimento, com o seu entendimento, para que as coisas sejam reutilizadas, sejam utilizadas e recicladas, e que não danifiquem ou prejudiquem esse nosso planeta, ao qual estamos, neste momento, nesta encarnação, habitando, fazendo valer, celebrando a vida, celebrando a nossa existência, e mesmo com toda a diversidade, tendo a capacidade de subtrair, de transcender ao nosso dia a dia. Continuando aqui na questão 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns, sem fadigas e sem trabalho, e, por conseguinte, sem mérito. Observamos aí que a encarnação é uma oportunidade divina para todos. Todos. E quando falamos todos, são todos. Não tem um filho exclusivo, não tem um ser exclusivo que não precisará passar por isso. Não, são todos, porque é a justiça divina. A questão 133A, continua na 133. Mas, então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Isso, para compreendermos, é interessante que, estando encarnados num planeta material como o nosso, não é um castigo, não é uma expiação. Tem muitas coisas lindas, belíssimas nesse nosso planeta, que nos encanta, que nos enche os olhos. Quando caminhamos, subimos uma montanha e de lá vimos toda a cadeia de montanha, ou como vamos passear no litoral e vimos o mar se encontrando com a terra, com as rochas e batendo. Que coisa linda, esplendorosa. Quantas coisas belíssimas que temos na natureza que nos faz bem, que sentimos bem. Aquele que cultiva a terra e dali tira o seu alimento e produz alimento para o outro, com a satisfação de poder ajudar. Isso não faz bem? Não é um castigo. Estar na terra não é ser um ser que está abaixo, um ser ainda inferior. Não. A inferioridade está nas ações que nós fazemos, não no estado geológico ou no planeta ao qual habitamos. O planeta que nós habitamos, ele é perfeito para as nossas necessidades, para o nosso desenvolvimento. Ele já existe há milhões e milhões de anos, antes de nós aqui chegarmos. E foi trabalhado, elaborado, para que possamos estar utilizando, usufruindo ele. Então observamos que existir em planetas não é um castigo, mas é uma oportunidade de crescimento, de avançarmos na dimensão espiritual. E continuando aqui, falamos do objetivo da encarnação. Agora vamos falar agora sobre a justiça da encarnação. Na questão 171 do Livro dos Espíritos. Em que se baseia o dogma da encarnação, da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas
se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E aqui tem uma notinha aqui de Kardec. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, pelas provações da vida corporal. Mas, em sua justiça, Ele lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Deus não agiria com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se castigasse para sempre os que encontraram obstáculo ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte dos homens se fixasse irrevogavelmente depois da morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança, nem os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus. Com respeito aos homens de formação moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros mediante novas provações. A razão não indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que venha achar-se por toda a eternidade em pé de igualdade com os que agiram melhor do que ele. A ideia de que aquela inferioridade não o desertará para sempre do supremo bem e que poderá conquistá-lo mediante novos esforços, o sustentam e lhe reanima a coragem. Quem é que, no final da sua carreira, não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência de que já não pode aproveitar? Essa experiência tardia não fica perdida, ele a aproveitará numa nova existência. Observamos aí as oportunidades, as reencarnações que nós temos. Outras oportunidades. Todos nós temos históricos em nossas famílias de seres, espíritos que encarnaram, mas tiveram pouco tempo com o nosso contato. Faleceram em tenridade, ou depois já numa idade ainda de adulto ou de jovem, por algum acidente, alguma situação da vida, ou pela própria disfunção do corpo. Desencarnou. Observemos a justiça divina. Eles continuam a existir, continuam a manter e ter a sua individualidade, o seu pensamento, a sua inteligência e o seu sentimento para conosco. Seja ele um sentimento bom, ou seja ele um sentimento não bom. Um sentimento de antipatia ou simpatia. Eles continuam a existir. E terão outras oportunidades de desenvolvimento, de crescimento. Que muitas das vezes, no afã, na incompreensão, na ignorância das situações, comete um ato. E às vezes esse ato pode vir a danificar o seu corpo físico e fazer com que ele faleça. E aí, acabou? Não. Reencarnação, justiça divina, dando a oportunidade de um novo começo. Mas um novo começo, não do zero, porque cada existência que nós temos, cada experiência que nós temos, são conhecimentos. E esses conhecimentos, essas experiências, são os nossos maiores tesouros, os nossos maiores valores, porque a traça não corrói, mas estará sempre conosco. E esse conhecimento vai se somando nessas múltiplas existências, solidificando, transformando, fazendo cada vez mais cada um de nós entendedores das nossas situações, das nossas provações, das nossas missões, de quem somos e o que podemos fazer e quais são as nossas potencialidades. E finalizando nisso aí, que tem muito a ver com o tempo, né? Vou fazer uma reflexão aqui para que possamos levar ao longo da semana uma reflexão interessante que já tem século retrasado por Shakespeare, que disse aqui o seguinte: o tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que festejam, mas para os que amam, o tempo é eterno. E no mundo espiritual não existe hora, não existe 24 horas, 36 horas.
No mundo espiritual, o que faz as coisas acontecerem são a sucessão das ações das coisas. Então não tenho tempo. Então não fiquemos preocupados com o tempo, mas sim com as ações que nós podemos fazer para celebrar a vida e amar. Amar o entendimento, a justiça, a sabedoria, a fraternidade, a caridade, com inteligência, com entendimento, compreensão, para que ela possa ter a profundidade necessária para a nossa vida. Uma boa noite a todos e que possamos cada vez mais dar valor ao tempo que temos, às oportunidades que temos, que assim estaremos cada vez mais crescendo e transcendendo além das circunstâncias momentâneas, físicas, a qual estamos temporariamente habitando nesse mundo, nesse planeta Terra. Maravilhoso. Uma boa noite a todos.